Boa tarde a todos. Acho que hoje o Luiz Flávio fez aqui uma menção muito importante, uma homenagem, um mês que é dedicado aí às mulheres. A gente cria essas regras, é engraçado, né? Depois a gente vem aqui e faz até demagogia, né, Lucimar? Dia da mulher, é todo dia, né? O Valmir fala que tem o dia do homem também, né, Valmir? Tem que ter o dia do homem também. Mas, na verdade, eu acho que o Luiz Flávio colocou com certa propriedade que o fato da gente dar essa atenção no mês de março à questão da mulher é justamente até para corrigir, né, um tempo em que a gente fala da sociedade que ainda tem uma característica muito machista, e as mulheres realmente são pessoas que sempre mereceram ser tratadas de forma igual. Porém, a gente sabe que nem sempre foi assim. E ainda temos muito que avançar nessas questões. E eu acho que dedicar o mês de março à memória da mulher, no sentido de ressaltar que a gente precisa realmente fazer esse tratamento igual, eu acho que com o tempo a gente vai conseguindo marcar essa posição. Então, também não posso deixar aqui de expressar aqui a minha felicidade de hoje, né, ser casado com a minha esposa, Sidneia, quase 28 anos, e a gente sabe a dificuldade que é, né, para tomar conta da casa, tomar conta do marido, dos filhos, e às vezes, muitas vezes, tendo que, inclusive, trabalhar fora. Portanto, eu acho que a gente vai aproveitar esse mês, semana que vem, se eu não estiver equivocado, a gente tem aqui uma solenidade, na qual a gente estará homenageando aí várias mulheres que têm um desempenho diferenciado na nossa sociedade. Além dos seus afazeres normais, ainda fazem um trabalho social que deve ser enaltecido aqui por todos e reconhecido por essa casa. Eu quero agradecer, né, pela execução de um serviço que a gente iniciou no ano passado, quando nós pedimos para colocar postes e braços de luz em algumas áreas lá no distrito de São Silvestre. E há uns dias atrás eu comentei sobre a colocação dos postes, e essa semana fomos contemplados lá então com a colocação de 4 braços de luz. 2 ali perto da igreja quadrangular, na Rafael Barros Madolém, perto da igreja quadrangular. E a gente quer até inclusive que mandar um abraço para o pastor Lauro, para a pastora Doroti, que nos procuraram à época, então já estão colocados lá os 2 braços. E também numa viela que fica entre a rua Benedito Martins e a rua Benedito Miragaia, próxima à Igreja Católica, foram colocados ali mais 2 postes e foram colocados agora os 2 braços. Então, eu acho que aquela população que fica em torno desses locais devem estar muito felizes com a realização desse trabalho. E a gente espera que esse trabalho continue pela cidade como um todo, porque nós sabemos que a questão de iluminação é uma questão de segurança. Bom, passado o carnaval, a gente só precisa ficar atento a algumas coisas. As pessoas têm mania de dizer que o Brasil só começa a trabalhar depois do carnaval. Não é bem verdade, mas a gente sabe que o carnaval acaba tirando um pouco o foco das coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Nosso país, ele é palco hoje de uma situação muito caótica. A gente está um pouco até tranquilo, pelo menos é o que as aparências mostram, com relação a uma situação política e econômica pelo qual atravessa o nosso país. Uma coisa está diretamente ligada à outra. O que a gente tem visto recentemente é que os assuntos principais que vão atingir a população, que são algumas medidas do governo atual, inclusive de reformas que vão afetar diretamente a vida do cidadão, elas foram muito badaladas, mas agora parece que elas sumiram um pouco do foco. E começaram a aparecer algumas coisas que, aparentemente, são positivas. Recentemente, a gente viu aí um projeto do governo, onde pôde-se liberar o recurso do Fundo de Garantia Inativo. São aqueles recursos de pessoas que saíram de uma empresa, né, que recolhia o Fundo de Garantia, e, por terem pedido conta, ou talvez por serem demitidos por justa causa, acabam não conseguindo sacar esse valor. E o governo deu um jeitinho de aquecer a economia, liberando esses recursos. Isso acaba sendo, de fato, uma proposição positiva, né?
Tem muita gente que tem um dinheirinho lá, acaba indo lá, pega esse dinheiro, paga algumas contas, outros pegam um valor, acabam fazendo investimento. Isso acaba deixando a população um pouco feliz. A outra medida que eu ouvi hoje é a questão da redução dos juros do cartão de crédito, né? E a gente vê a Globo lá, como sempre, dando uma ênfase muito grande, mostrando a alegria e a satisfação, né, daquelas pessoas que estão até o pescoço endividadas, dizendo assim, nossa, graças a Deus, né, agora eu resolvo o meu problema. Como se isso fosse uma solução. Na verdade, o que se permitia era uma extorsão absurda dessas empresas que gerenciam o cartão de crédito, de explorar a população através da cobrança daquele famoso rotativo. E isso a gente sabe aonde vai dar. Muitas pessoas acabam não conseguindo pagar, tem que vender, inclusive, patrimônio. E tudo isso parece que está virando um mar de rosas. Mas, na verdade, nós estamos esquecendo da reforma da Previdência, que está correndo por lá, a CPMF, que a qualquer momento pode ser votada pelo Congresso. Mas aí eu quero dar risada, porque eu sempre digo que a CPMF ela não afeta o bolso daquele pessoal que tem menos dinheiro. Ele afeta numa cadeia, porque tudo aquilo que é cobrado acaba depois contribuindo com o preço do produto final. Mas quem, na verdade, paga o pato é quem tem muito dinheiro. E eu me lembro que, na época que foi cortada a CPMF, os maiores interessados é quem fazia movimento alto. Porque daí, o dinheiro, ele é taxado ali, meu filho. Fez o movimento, pega o dinheiro. E agora vai voltar. Então, a gente diz aí que aquele pessoal que bateu palma naquela época, de repente, vai ficar com o beiço meio derrubado, meio caído aí. Mas eu acho que é uma medida antipopular, porque eu me lembro que quando se falava da CPMF, todo mundo fazia o maior escândalo, né? A Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ela tinha uma briga muito grande, porque ela sabe que isso mexe com os interesses dos grandes. Se voltar, eu confesso para você que, se esse dinheiro for bem aplicado, se for aplicado, inclusive, na questão da saúde, eu acho que vai ajudar o país. Mas eu acho que é uma questão que vai mexer com todo mundo. Está passando aí enrustido, como eu disse, criaram uma cortina de fumaça, estão fazendo algumas coisinhas boas aí para enganar a população, mas o que pode vir aí é chumbo grosso para todos nós. Então, vamos ficar bastante atentos aos deputados, senadores, que estão lá, vamos dizer, já macumunados, como dizia um amigo meu, com esse governo, a fim de aprovar tudo, porque ano que vem é ano de eleição, e esses deputados e senadores, eles vivem basicamente em função do dinheiro que o governo dá para eles fazerem as obras nos seus redutos eleitorais. Ou seja, se eles não votarem a favor do governo, não tem esse dinheiro, sem esse dinheiro eles não conseguem manter o seu eleitorado, e aí vão ter problema. Mas eu acho que esse pessoal precisa de levar uma grande lição, que esse pessoal já abusou demais da boa vontade do povo, e o povo precisava prestar mais atenção e fazer com que esses deputados e senadores não voltassem nunca mais, porque eles são os grandes motivos do grande problema de corrupção que nós temos no nosso país. Mas, infelizmente, a gente fala aqui e parece que o pessoal não entende muito bem essa linha de pensamento. Bom, eu só queria pedir também aqui para o prefeito, um assunto que nós tentamos na gestão passada, infelizmente, eu, Paulinho, o Valmir, Fernando, nós estivemos aqui, que é um problema, Lucimar, que é o problema da leitura digital, da leitura biométrica, do pessoal que é idoso. Né? E nós sabemos que hoje, aqui em Jacareí, o cara tem que ter o cartão e ainda tem que passar o dedo lá. E a dificuldade que é para esse pessoal passar. Então, a gente deixa esse pedido aqui para o governo, se consegue mudar. E a gente dizia o seguinte, que tivesse somente o uso do cartão, que não precisasse da digital. Porque eu tenho um senhor aqui, o senhor Valdomiro, que mora lá no Maria Amélia, ele me ligou, pediu para que a gente fizesse essa intervenção. Eu não sei se essa casa hoje poderia fazer um diálogo, que o prefeito... Não é uma coisa difícil, Márcia, de fazer. É uma questão que dá para conversar com a empresa e se utilizar somente esse cartão, porque realmente é triste para aquelas pessoas mais velhas que não tem nem o sinal mais. As duas podem ficar à vontade. É resultado de muito trabalho, né, Arilton? Por isso que eles ficam sem a digital do dedo. Isso. Agora, acrescentando a sua sugestão aí, seu pedido, deveria usar o mesmo procedimento quando é estudante. Ele apresenta a carteirinha e o cobrador libera a catraca. Isso. Então, deve ser a mesma coisa, né? Perfeito. Ainda mais os idosos, que eles estão assim por causa de trabalho, exatamente, de muito trabalho. Então, eles merecem esse zelo da empresa, né? Com certeza. Márcia, pode falar.
a comissão, né, o COSPA, a gente está analisando o contrato da JTU, né, como vocês bem sabem, e dentre essa análise todo contratual, a gente vai analisar, sim, essa questão dos idosos, sim, que é o público que a gente mais tem reclamações, acho que todos os vereadores. Ouvimos a explicação da secretária de Assistência Social, a forma que pode estar resolvendo isso, mas eu acho que é muito além disso. Então, vamos sim, conversar já na comissão. Ótimo. Ok? Paulinho também, então a gente deseja aí que a gente possa ajudar o pessoal nesse sentido, que eu acho que não é nenhuma ajuda, né? Eu acho que é uma questão de respeito com essas pessoas que tanto colaboram para a nossa cidade. Obrigado, a gente volta na próxima quarta-feira.